Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus está nesse lugar. Tem avivamento de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite. Vamos chamar as nossas crianças aqui na frente. Vamos orar por suas vidas. Você que está aí, estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos entregar as nossas crianças mais uma vez nas mãos das professoras, das tias que têm cuidado com excelência das nossas crianças. Está aqui os futuros pregadores, pastores, médicos, advogados, engenheiros, pedreiros. Isso aí você vai falar que isso também precisa fazer casa, né? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida das nossas crianças. Senhor, nós te louvamos pela vida das nossas crianças, que o Senhor estenda suas mãos poderosas sobre a vida das nossas crianças, que o Senhor use as nossas tias para conduzir as nossas crianças, Senhor, no ensinamento da sua palavra, que elas sejam impactadas, ministradas e que o teu Espírito possa possuir, se apossar das nossas crianças, Senhor, para conduzi-las num crescimento saudável em sua presença. Mantenha, Senhor, as nossas crianças em teu reino, servindo ao Senhor e vivendo a plenitude da sua vontade. Em nome de Jesus, amém. As nossas crianças estão liberadas. Irmãos, nós iremos falar aqui nessa noite de algo que tem a ver com avivamento. Esse louvor... Obrigado, Henrique. Esse louvor fala sobre avivamento, onde a gente pede avivamento. E o tema que a gente vai pregar aqui fala sobre isso. Eu quero uma porção dobrada do Espírito. Quem quer essa porção dobrada aí? Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro do 2 Reis, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. A gente vai acompanhar aqui o momento mais glorioso da vida do profeta Elias, que é a sua ascensão, a sua subida aos céus. É quando o Senhor o exalta às alturas e o toma para si, e ele entra na eternidade. Esse foi, sem dúvida alguma, o maior momento da vida do profeta Elias. Isso abriu a oportunidade para que Eliseu, seu sucessor, vivesse uma vida cheia do Espírito Santo. E é isso que nós queremos para as nossas vidas. Nós necessitamos urgentemente, não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para mês que vem, é para agora, é para hoje, é para o já. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma necessidade presente na vida de cada discípulo de Cristo e na vida daquele que quer viver em plena comunhão com Deus. E é sobre isso que nós iremos falar a partir desse episódio tão marcante da palavra de Deus. Posso ler? Então diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada de teu Espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pedistes, mas se você me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu aonde, irmãos? Subiu ao céu, num redemoinho. Senhor, nós lemos a sua palavra e pedimos nesse instante a iluminação do teu Espírito para comunicá-la aqui nessa noite, de forma clara, inteligível e impactante. Que o teu Espírito que inspirou essa palavra para escrever, venha nos inspirar também, iluminar também, Senhor, para comunicar. E acima de tudo, nós queremos viver essa palavra nas nossas vidas, pelo poder do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, irmãos, fala do dia mais glorioso da vida do profeta Elias. E você sabe que Elias foi um profeta de Deus que viveu vários momentos gloriosos na sua vida. Ele é levantado por Deus para ser o porta-voz de Deus. E isso, irmãos, era a função do profeta, ser porta-voz de Deus
entre o povo. Ele era a boca de Deus na sua nação. E como boca de Deus, sim, ele viveu grandes desafios, viveu grandes embates e combates, mas também viveu momentos gloriosos, marcantes, porque de fato o Espírito do Senhor estava sobre a sua vida, a presença de Deus era abundante sobre a vida desse profeta. E de fato, irmão, só dava para ser profeta com uma vida cheia do Espírito Santo. Ser porta-voz de Deus era algo muito sério, era algo muito impactante. E era algo que necessitava uma presença abundante do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, sobre a vida daquele que foi eleito para tal função. E é isso que Elias viveu, momentos gloriosos. Mas de todos os momentos gloriosos, irmãos, nenhum dos momentos se compara a esse momento aqui que nós lemos. É o momento da sua ascensão, é o momento da sua exaltação final, é o momento da sua subida ao céu, é o momento da sua partida da terra para a eternidade. É o momento mais glorioso, porque é o tempo que ele deixa esse mundo e vai para onde? E vai para a eternidade, está para todo sempre com o seu Senhor. Mas preste bem atenção, Elias só viveu isso depois que Deus resolveu plenamente tudo aquilo que precisava resolver na sua vida. Esse momento da sua ascensão aconteceu depois da sua cura emocional. O profeta Elias foi um gigante de Deus, mas viveu, irmãos, uma depressão profunda, uma angústia profunda, em função da perseguição que ele sofreu no seu ministério profético. Como boca de Deus, ele foi chamado para trazer a nação de Israel de volta ao seu Deus. Quando o rei Acabe casou com a princesa Sidônia Jezabel, essa princesa acabou introduzindo o paganismo, o sincretismo no reino de Israel, ou seja, misturou vários cultos, vários ídolos, vários tipos de religião no culto de Israel. Isso foi, irmãos, uma tragédia para o povo de Israel. Isso foi uma tragédia para o reino de Israel, que acabou se desviando da aliança de Deus, acabou se desviando do propósito de Deus, acabou se desviando da fidelidade ao seu Deus. E nesse cenário, Deus levanta o profeta Elias para chamar o povo de volta à sua presença, à sua aliança. E por causa desse chamado, a gente tem aquele grande duelo de Elias com os profetas de Baal. Elias restaurou o altar, derramou água sobre o altar, dobrou os seus joelhos, clamou a Deus e disse assim: Senhor, para que saiba que tudo que eu fiz segundo a sua palavra, me responda. E os céus se abriram, irmãos, de uma maneira tão gloriosa, que o fogo da glória de Deus desceu sobre aquele altar, desceu sobre aquele sacrifício, diante dos olhos de toda a nação. O momento foi tão glorioso diante dos olhos da nação, que a nação prostrou-se aos pés do Senhor e pôde dizer: só o Senhor é Deus. Elias viveu isso, mas depois ele recebeu um recadinho invocado da princesa, da rainha Jezabel: olha aqui, seu profeta Elias, assim como você fez com os meus profetas, amanhã eu vou fazer com você. Aí você vê a oscilação do homem. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, acabou de ser usado para abrir os céus e trazer a glória de Deus na terra, recebe um recado de morte, sai correndo. Recebe um recado de morte, larga tudo, vai para o deserto e vai parar dentro de uma caverna em depressão. Aí você pergunta assim: meu Deus, como que pode acontecer isso na vida de um profeta tão ungido, na vida de alguém que tem poder e autoridade? Olha, eu nunca vi descer fogo do céu, eu nunca vi o Senhor rasgando o céu através da minha vida e descendo fogo do céu de maneira visível na terra. Então eu posso viver essas contradições, porque afinal de contas eu não sou o profeta Elias, mas o profeta Elias viveria isso? Ah, não consigo compreender. Mas Tiago nos ajuda a compreender esse contexto do profeta Elias. Tiago, na sua carta, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos. Portanto, de um lado, ele foi usado poderosamente pelo seu Deus para trazer a glória de Deus na terra, mas pelo fato de não deixar de ser homem, pelo fato de continuar sendo homem, um ser humano, ele viveu essa contradição e caiu em depressão, foi para dentro de uma caverna. E lá dentro da caverna, irmãos, Elias pediu o que para si? Elias pediu para si a morte. Chega, basta, tira-me a vida.
rejeitaram a sua aliança, Senhor, quebraram o seu altar, mataram os seus profetas, e só eu piquei, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, me leva logo para a sua presença. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Elias estava pedindo para antecipar a sua partida. Senhor, eu quero ir embora logo, chega. É muita luta, muita perseguição, muita prova, muita tribulação. Eu não aguento mais isso, eu estou exausto. Um homem, irmãos, mergulhado dentro de uma caverna, com a sua alma abatida, quebrantada. Uma alma angustiada, carregando o peso das contradições da vida humana. E qual foi a resposta de Deus para Elias? Tudo bem, Elias, vem para cá agora nesse exato momento, deixa essa terra, você já trabalhou, já fez aí o que deveria fazer, vem comigo, se assenta aqui do meu lado, vem curtir a minha glória. Foi essa a resposta de Deus para Elias? Não, Elias, o que você está fazendo aí dentro da caverna? E aí Deus se manifestou a ele, irmãos, com uma voz suave e serena. Passou um vendaval, Elias pensou que Deus estava no vendaval e não estava. Passou um fogaréu, era um homem cheio de fogo, acostumado com fogo, e Deus não estava no fogo. De repente veio uma voz suave, e aí, Elias, qual é do negócio que você está fazendo aí, meu filho? Irmãos, naquele momento, aquela voz suave, aquela voz sem o fogo que ele era acostumado, aquela voz sem o vendaval que ele era acostumado, aquela voz suave do bom pastor, falando no seu ouvido, Elias, o que você está fazendo aí? Não é hora de acabar a sua vida, não chegou o tempo de você sair da terra, não chegou o tempo de você vir para cá, ainda tem muita coisa para você fazer aí nessa terra, eu vou curar a sua alma, eu vou te restaurar, você vai ungir o rei lá da Síria, você vai ungir o novo rei de Israel, você vai ungir Eliseu como seu sucessor, e depois que você acabar a sua carreira, depois que você acabar o seu ministério, aí sim, eu vou te tomar para si e vou te levar para mim. E aí a gente vê esse momento aqui glorioso do capítulo 2. Esse sim, é um momento glorioso, é a hora de partir, é hora de ir embora. E por que é hora de ir embora? Por que é hora de partir? Porque ele está curado na sua alma, está com seu ministério profético concretizado, e depois que Deus resolveu tudo na sua vida, Deus o tomou para si, para levar, para viver, para todo sempre na sua presença. Irmãos, tem muita coisa ainda para você fazer aqui nessa terra. Às vezes a gente passa por essas contradições do profeta Elias. Senhor, chega, eu não aguento mais, eu quero ir embora, eu não quero mais estar nessa terra. Não é a sua hora ainda. Eu vou te levar para a minha presença, eu vou te levar para a eternidade, você vai estar comigo, mas eu preciso fazer o meu propósito ser cumprido na sua vida. Isso que aconteceu com o profeta Elias, irmãos, foi lindo, porque Deus tratou, restaurou, concretizou tudo aquilo que ele tinha de fazer e o tomou para si, para habitar para todo sempre com o seu Senhor. Isso daqui é aquilo que o apóstolo Paulo pôde dizer diante do Senhor: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí a coroa da vida que o justo juiz preparou, me espera também todos aqueles que amam a sua vinda. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Deus quer nos usar nessa terra. Deus nos chamou para fazer o propósito dele se cumprir aqui nessa terra. Deus nos chamou para operar na nossa vida aqui nessa terra, no meio das contradições, das doenças, das enfermidades, das lutas, dos combates. Ainda assim, Ele quer resolver e operar na minha e na sua vida, nesse tempo e nessa época. A gente está fechando o mês de setembro, não está? O mês de setembro é tido como o mês do quê? Que se combate a questão do suicídio. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde milhares de pessoas e até crente vive essa angústia do suicídio, mas a palavra de Deus, ela restaura, ela conserta, ela regenera, ela trata a nossa alma e a nossa vida para que a gente possa concretizar aquilo que Ele estabeleceu para a gente viver aqui nesta terra.
E quando Deus completa, irmãos, quando Deus completa a nossa missão aqui na terra, quando Deus completa a nossa trajetória aqui na terra, acontece aquilo que aconteceu também com o profeta Elias. Chegou o momento mais glorioso da sua vida, está para todo sempre com o seu Senhor. E aí, irmãos, o que vai acontecer nesse momento? O profeta Elias vai caminhar ao lado de Eliseu e vai atravessar o Rio Jordão. Depois de passar por alguns lugares, ele chega aqui nesse texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos, irmãos, revela para nós esse cenário de despedida, esse cenário de partida. Nós lemos aqui que Elias está partindo e indo para a glória, mas ele abre a oportunidade para Eliseu lhe fazer um pedido. É o momento que Eliseu tem a oportunidade de receber uma graça, por assim dizer, da parte de Elias, através da vida de Elias. E depois de viver vários anos, irmãos, ao lado do profeta Elias, depois de caminhar vários anos e saber que esse momento é o dia glorioso da sua vida, o profeta Eliseu, por outro lado, está vivendo o dia mais triste da sua vida. Um momento de maior chateamento para a sua vida. Não é que ele não amasse o profeta Elias, era justamente por isso, por amar muito o profeta Elias, que ele não queria que o profeta Elias fosse embora. Ele sabia que chegou o momento da partida do seu mestre, ele sabia que chegou o momento da partida daquele que era o seu pai espiritual. Então, de um lado, nós temos Elias vivendo o momento mais glorioso da sua vida, e por outro lado, Eliseu vivendo a tristeza da partida. E ele estava tão triste, irmão, com esse dia, todo mundo estava sabendo. Lá na comunidade dos profetas, não era segredo para ninguém. Elias tinha uma escola de profetas, tinha vários discípulos. E todo mundo da escola de profetas, os discípulos do profeta, toda aquela comunidade profética, sabia desse grande dia. Estava todo mundo informado, inclusive o braço direito de Elias, que era Eliseu. E quando alguém tocava no assunto, ele dizia assim: olha, chega, cala a boca, não fala mais disso. Não toque nesse assunto, porque para Eliseu, esse assunto se tornou um assunto que fazia doer a sua alma. Ele sabia que era algo maravilhoso para Elias, ele sabia que era algo espetacular para o seu mestre, mas para ele estava vivendo aquela dor da saudade, aquela dor da partida. E aqui, irmãos, a gente aprende da parte de Deus algo muito interessante. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. A gente vai ter que aprender a lidar com a dor da partida. A gente vai ter que lidar com esses momentos na nossa vida. Se Elias, melhor dizendo, se Eliseu pudesse segurar Elias e não deixar ir, Arnaldo, ele faria isso. Se Eliseu pudesse amarrar Elias num lugar e ficar para sempre com ele, ele faria isso. Mas Eliseu não tinha esse poder, ele tinha que lidar com esse momento na sua vida. O seu mestre iria para a glória e ele ficaria continuando e iniciando a sua missão na presença de Deus. E ele teve que aprender a lidar com isso. E todos nós, irmãos, somos chamados a aprender a lidar com esses momentos desfavoráveis para nós, esses momentos que nos entristecem, esses momentos que nos angustiam, mas nós somos chamados, irmãos, a aprender a lidar com essa questão, como Eliseu aprendeu e como os próprios discípulos de Jesus também tiveram que aprender. Esse contexto de partida do profeta Elias é muito parecido com o contexto de partida de Jesus em relação aos seus discípulos. Jesus chamou os seus discípulos para o cenáculo. E no capítulo 14 de João, a partir do verso 1, Jesus diz assim aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria falado para vocês há muito tempo. Mas eu vou para preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar, eu voltarei para tomar vocês e levar vocês para estar comigo para todo sempre. Não se turbe o vosso coração, por quê, irmãos? A partida de Jesus também deixou os seus discípulos num momento muito delicado em suas almas, em suas emoções. O mestre vai embora.
o mestre vai partir. O mestre não vai estar mais ao nosso lado. A partir de agora nós iremos aprender a viver um relacionamento com Ele de corpo distante, de corpo longe. Agora nós iremos abrir um novo tipo de relacionamento com Ele. Nós não estaremos mais com Ele fisicamente. Nós não estaremos mais com Ele lado a lado como nós estivemos durante 3 anos. A partir de agora nós estaremos com Ele pelo seu Espírito. Porque Jesus tinha que partir justamente para isso, para ser exaltado e enviar o seu Espírito para a vida dos seus discípulos e os seus discípulos trabalharem na sucessão do seu mestre. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vocês farão obras maiores do que as obras que eu faço, porque eu vou para o Pai e vocês vão ficar aí. E realmente, irmãos, a igreja está aqui há 2000 anos marchando nessa terra. Jesus passou aqui 3 anos, mas deixou os seus discípulos aqui, e há 2000 anos os discípulos de Jesus estão aqui, na direção do Espírito, na regência do Espírito, continuando a obra do Mestre, e o volume de obras que a igreja fez no poder do Espírito foi muito maior do que o volume de obras que Jesus fez nesses 3 anos. Por isso, foi necessário a partida, e eles tiveram que aprender a lidar com essa partida. Elias partiu e Eliseu aprendeu a lidar com essa partida, ainda que ele não quisesse. E aí, sabendo, irmãos, que o seu mestre ia partir para a glória, o que Eliseu vai pedir a Elias? Porque ele vai partir, mas vai disponibilizar a Eliseu a oportunidade de fazer um pedido. Os dois atravessaram o Rio Jordão. E Eliseu viu mais uma vez o seu mestre cheio de autoridade. Elias pegou o seu manto, bateu nas águas do Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu e eles passaram. Como Moisés pegou o seu cajado e bateu no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu, o profeta Elias estava debaixo dessa mesma autoridade. Bateu com o seu manto nas águas e o Rio Jordão se abriu. E eles passaram. Quando chegou lá daquele outro lado, imagine o clima, irmãos. O profeta Elias, sabendo que o seu discípulo estava triste, visivelmente abatido, os olhos de Eliseu estavam cabisbaixo. Ele estava com o coração abatido. É o dia de glória de Elias, mas não é o dia de glória dele. É o dia de maior tristeza. E aí, Elias chega para ele, como quem diz assim: e aí, meu amigo? Você sabe que eu estou de partida, né? E nessa partida eu queria te dar a oportunidade de você fazer o último pedido. Qual é o desejo que você tem no seu coração? O que eu posso realizar por você? E quando, irmãos, esse pedido foi franqueado a Eliseu, o que Eliseu pediu? Qual foi a petição? Porque a petição de Eliseu nesse texto revela as prioridades da sua vida. As petições de Eliseu nesses textos revelam a intencionalidade do seu coração. Então é preciso que a gente acompanhe muito bem o significado e a natureza e o conteúdo dessa petição. Olha o que diz: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada de teu espírito sobre mim. Irmãos, preste bem atenção nisso. Quantas coisas Eliseu poderia pedir aqui? Ele está diante de um homem que tem autoridade nacional. Ô Elias, tem uma parada lá no palácio, eu queria pedir para você mediar aí e liberar umas paradas lá para mim. Ô Elias, poxa, preciso aí de uns patrimônios aí, um pedido seu pode transformar a minha vida da noite para o dia, você pode chegar lá e liberar para mim um monte de coisa. Tinha várias opções diante de Eliseu. E diante desse cardápio de opções, olha, peça o que você quer. O que você quer? E aí, irmãos, Eliseu revelou a essência do seu coração nessa petição. Eu não quero nenhum patrimônio seu, Elias.
Eu não sei nem se você tem casa para deixar, não sei nada. Enfim, eu não quero nenhum patrimônio seu, não quero nada que você vai deixar para cá. A não ser a sua capa, né? Elias, eu quero uma porção dobrada desse Espírito que está na sua vida. Eu quero em dobro aquilo que você viveu ao meu lado. Eu quero em dobro esse Espírito Santo sobre a minha vida. Irmãos, essa linguagem aqui, no Novo Testamento, se chama plenitude do Espírito Santo. Eu quero a plenitude do Espírito Santo sobre a minha vida. E ele sabe o que ele está pedindo, porque é um discípulo que conviveu ao lado de Elias vários anos. Ele sabia exatamente que todas as vezes que Elias foi um gigante, todas as vezes, André, que Elias fez fogo descer do céu, todas as vezes que ele batalhou contra os falsos profetas, todas as vezes que Deus usou ele pelo poder do Espírito Santo. Ele sabia que Elias sem o Espírito Santo não era ninguém, mas Elias, cheio do Espírito Santo, foi um gigante, capaz de abrir o céu para trazer a glória de Deus na terra. Ele caminhou ao lado de Elias, sabendo que Elias viveu tudo o que viveu, porque algo especial havia na vida dele. Uma pessoa especial estava na vida dele, e essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. O que você viveu, Elias, eu quero viver em dobro. A única herança que eu quero de você, o único legado que eu quero de você é o Espírito Santo na minha vida. Irmãos, nós somos chamados a repetir essa petição. O que você quer da parte de Jesus hoje? Se Jesus chegasse aqui agora, se materializasse diante de você e falasse assim: meu servo e minha serva, o que você quer de mim hoje? Ah, pastor, não sei o que eu iria. É tantas coisas que passou aqui na minha cabeça, pastor, que eu nem sei, nem posso imaginar o que eu ia pedir. Mas Eliseu estava certo, convicto da petição que ele tinha para fazer diante do seu mestre. Eu quero a porção dobrada do seu Espírito Santo. E aqui, irmãos, dentro do contexto, o que Eliseu está pedindo é uma petição de filho primogênito, porque dentro do judaísmo, o filho primogênito, o primeiro, o mais velho, ele tinha o direito de porção dobrada. Quando o pai partia, o filho mais velho assumia a herança da família e ele ficava com uma porção dobrada, tudo para ele era em dobro. E o que Eliseu está fazendo aqui? Pelo fato de Eliseu reconhecer a paternidade espiritual de Elias na sua vida, ele fala assim: eu quero essa porção igualzinha à porção do filho primogênito. Eu quero essa porção de filho primogênito na minha vida. Isso se aplica no Novo Testamento. Jesus é o Filho unigênito que se tornou o primogênito. E eu e você agora, como filhos de Deus, recebemos um direito da cruz, não nas nossas obras, não na nossa vontade, não no nosso mérito, mas nós recebemos um direito da cruz de receber essa porção dobrada do Espírito Santo na nossa vida para transformar a nossa história, irmãos. Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós lidamos com as nossas dores de maneira diferente, nós nos relacionamos de maneira diferente, nós marchamos de maneira diferente, nós vivemos de maneira diferente, porque a plenitude do Espírito de Jesus passa a dominar e transformar a nossa vida. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós somos vazios. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada, porque é esse Espírito Santo que, em primeiro lugar, aplica a obra da regeneração em nós. E depois que Ele aplica a obra da regeneração em nós, Ele nos transforma em uma nova criatura, produz em nós os frutos do Espírito, os dons do Espírito, a firmeza e a perseverança para nós marcharmos até o fim. Nós não podemos sair daqui nessa noite, irmãos, sem fazer esse pedido. Mas veja, como chegar então a essa vida cheia do Espírito Santo? Para a gente fechar aqui. Existem 3 coisas que nós precisamos para viver essa porção dobrada do Espírito, que vai fazer toda a diferença na nossa vida.
Qual é a primeira coisa, irmãos, que eu devo fazer se eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo? Se você quiser viver uma vida cheia do Espírito Santo, a primeira coisa é aprender a caminhar numa caminhada escalonada. Fala assim comigo, caminhada escalonada. Pastor, que raio de caminhada é essa? É uma caminhada por etapas. Eliseu, para receber essa porção dobrada, ele teve que caminhar. Caminhar é preciso, você não pode parar. Você tem que caminhar e saber que a nossa caminhada é uma caminhada por etapas. Elias sai de Gilgal e fala assim, eu vou fazer uma viagem a Eliseu. O quê? Vai fazer uma viagem? Vai fazer uma viagem? Estou contigo. Não, fica aí, Eliseu. Não, eu estou contigo. Não vou deixar você ir sozinho. Então, vamos embora. Saíram de Gilgal. Primeira etapa. Gilgal significa círculo, andar em círculo. Então, eles saíram de Gilgal. Saíram da cidade que anda em círculo. Nós não queremos andar em círculos, irmãos. Nós queremos andar e marchar de maneira reta. Segundo lugar, saíram de Gilgal e passaram aonde? Em Betel, a cidade luz. Terceiro, passaram em Jericó. Quarto, atravessaram o Rio Jordão. Veja a caminhada ao lado do profeta Elias, uma caminhada por etapas. Teve a primeira etapa de Gilgal, teve a segunda etapa de Betel, a terceira etapa de Jericó, a quarta etapa de atravessar o Rio Jordão. Olha, nessa caminhada de etapas que nós fazemos em Cristo, essa caminhada escalonada, onde a gente passa por vários lugares, várias situações, várias circunstâncias, está me treinando, está me capacitando para viver essa vida cheia do Espírito Santo. E nós não podemos abrir mão, irmãos, da caminhada. É caminhando constantemente na presença do nosso Senhor. Em segundo lugar, para receber essa petição, o que ele precisava ter? A visão contemplativa. Pastor, essa palavra me pegou agora. Era a contemplação da ascensão de Elias. Você me fez um pedido muito difícil, Eliseu. Mas em outras palavras disse Eliseu, esse pedido que você me fez é muito difícil, mas não é impossível. Eu vou te mostrar como você vai atingir esse pedido. Eu vou ser levado aos céus. O redemoinho está vindo aí, o carro de fogo, o cavalo de fogo está vindo aí, me buscar. E se você me contemplar nessa ascensão, se você contemplar, se você acompanhar a minha ascensão, em outras palavras, Eliseu, se você acompanhar a minha exaltação até chegar à glória, você vai receber essa porção dobrada na sua vida. Quem quer uma visão aqui nessa noite? Irmãos, nós precisamos de uma nova visão em Cristo Jesus. Qual é a visão que você tem de Jesus? Qual é a visão com a qual você entrou aqui hoje, nessa noite? Qual é a visão que nós temos de Jesus? Foi preciso Eliseu ver o seu mestre exaltado para receber o Espírito dobrado. Nós temos que sair daqui nessa noite com uma visão do Cristo exaltado. O próprio Jesus disse aos seus discípulos que ele ia à glória, receber a exaltação, e depois da exaltação, ele liberaria o Espírito sobre os seus discípulos. E é essa visão de Cristo, irmãos, que nós precisamos resgatar nesse tempo. Eliseu precisou ter a visão do Elias exaltado à glória, e nós precisamos resgatar a visão do Cristo exaltado, o Cristo que se assentou à destra do Pai, recebeu o nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É essa visão do Cristo exaltado que nós precisamos viver na nossa vida, porque é essa visão que traz a abundância, a plenitude e o derramar do Espírito dele na nossa vida. E fechando essa mensagem, além de contemplar o Elias exaltado, que significa a contemplação, a visão do Cristo exaltado, é necessário pedir. Necessário pedir. Ele caminhou, foi chamado à responsabilidade de ver a exaltação. E terceiro, o
O que ele está fazendo efetivamente? Está pedindo. Pedindo. É noite de nós suplicarmos ao nosso Senhor. Nós entramos aqui nessa noite, somos uma igreja, somos um povo de Cristo. Estamos aqui para quê, irmãos? Para suplicar ao nosso Senhor. Jesus, eu estou passando muitas lutas, eu estou passando muitas batalhas, eu estou passando muitos combates. Mas Jesus, eu estou aqui nessa noite para pedir ao Senhor, me reveste com uma unção dobrada do Teu Espírito. Irmãos, isso deve ser o maior pedido da nossa vida. Nós precisamos desse pedido diante do Senhor. Eu quero ser revestido pelo Teu Espírito. Eu quero essa herança na minha vida, disse Eliseu para Elias. Eu quero essa herança na minha vida. Temos que dizer para o nosso Cristo, Senhor, nós queremos o Teu Espírito em abundância. Cantamos aqui, aviva-nos, ó Senhor. Enquanto Ele não responder, irmãos, a gente é chamado a pedir, pedir, bater, bater, clamar, clamar, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Você tem que mudar o seu pedido hoje e colocar na prioridade dos seus pedidos. Você tem muitas coisas para pedir a Jesus aqui nessa noite. Nós temos muitas coisas para pedir a Jesus. E iremos pedir. Pediremos cura, transformação, salvação, prosperidade. Amém? Mas junto a esses pedidos, nós colocaremos lá, Senhor, tudo isso eu quero para a minha vida. Mas eu quero pedir ao Senhor, traga o revestimento do seu Espírito na minha vida. Eu não quero ser um crente vazio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração vazia de palavra, púlpitos vazios, falando lé com cré, e também estamos passando uma crise de revestimento de Espírito, vida abundante no Espírito, e nós queremos, irmãos, viver diferente aquilo que essa geração tem vivido. Os apóstolos transformaram o mundo e viveram a transformação nas suas vidas porque cheios do Espírito Santo. Foram lá para dentro do cenáculo, passaram cerca de 10 dias orando, Senhor, envia a promessa de Joel, o Senhor falou para a gente ficar aqui, e nós não sairemos de Jerusalém, enquanto o Senhor não nos revestir. Segundo dia, Senhor, estamos aqui para te importunar, nós queremos essa promessa, foi o Senhor que mandou a gente ficar aqui em Jerusalém, envia sobre nós essa promessa. Terceiro dia, Senhor, eu quero essa promessa. Quarto dia, quinto dia, 10º dia, 9 horas da manhã, de repente, aqueles discípulos que estavam dentro do cenáculo, ouviram um som como de vento, forte e impetuoso, que encheu toda aquela casa, e de repente entre os discípulos foram vistas línguas como repartidas de fogo, que pousou sobre cada um, e cada um falava na língua dos nativos que estavam lá em Jerusalém. E de repente uma multidão veio para a porta do cenáculo, admirada, porque aqueles discípulos galileus, sem nunca passar no CCAA, no IB6, sei lá o que, das contas aí, curso de língua, sem passar em nenhum curso de línguas, começaram a falar nas línguas dos povos que estavam ali, na língua dos turistas que estavam em Jerusalém, falaram em cópita, falaram em grego, falaram em latim, siríaco, falaram em várias línguas sem nunca ter estudado. E de repente uma multidão veio para a porta do cenáculo e disse assim: ué, esses aí não são todos galileus? Como é que eles estão falando das grandezas de Deus nas nossas línguas maternas? Porque o Espírito Santo veio e encheu a vida daqueles discípulos. Eles oraram, clamaram e Deus respondeu, trazendo o maior derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. E aí sabe o que eles foram fazer, irmãos? Eles saíram do cenáculo, atravessaram uma ponte, foram lá para o templo, saíram aqui do Monte Sião, foram lá no monte do templo, às 3 horas da tarde, eu quero oração, porque eu quero mais da presença de Deus na minha vida.
E aí Pedro e João foram usados, cheios do Espírito Santo, para curar aquele paralítico. Foram perseguidos, aprisionados, liberaram. A igreja se reuniu, dobrou os joelhos: Senhor, estão nos perseguindo, mas dá autoridade para nós pregarmos o Teu nome nessa cidade e glorificar o Teu nome, Jesus. E tendo orado, tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Quem é discípulo de Jesus aqui, irmãos? Essa promessa é para você. E para todos quantos o Senhor chamar. Essa promessa do Espírito é para todo discípulo de Jesus. Fique de pé nessa noite. Vamos uma oração, ou melhor dizendo, vamos uma canção e depois uma oração. E nessa oração eu te convido a ser ousado para chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero viver uma vida cheia do Teu Espírito. Senhor, me transforme pelo Teu Espírito. Senhor, aplique em mim, se ainda você não viveu essa experiência, aplique em mim a obra de salvação e regeneração na cruz do Calvário. Me encha do Seu Espírito, porque eu quero viver uma vida cheia do Seu Espírito. Esse secularismo, irmãos, do nosso tempo, não vai nos vencer. A incredulidade e o ceticismo do nosso tempo não irá nos vencer, porque o Espírito do Senhor está sobre a igreja, está sobre o povo de Deus, e nós seremos uma resposta para esse tempo. Cantemos ao Senhor. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Onde iremos nós? Irmãos, nós queremos isso urgentemente na nossa vida. Nós não queremos teatralizar a religiosidade, espiritualidade. Isso não é o nosso compromisso nesse lugar. Qual é o nosso compromisso, irmãos? Viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero arder na presença do Senhor com esse Espírito que transforma. O Espírito de Jesus foi enviado para mudar a nossa vida. Se você quiser vir aqui na frente, fazer uma aliança com Jesus e receber esse Espírito que regenera, que salva, é o seu momento de se achegar diante do Senhor e falar: Jesus, eu quero a aplicação dessa redenção na minha vida e viver uma nova vida no Senhor. Se você quiser vir aqui na frente fazer isso, essa aliança com Jesus, é o seu momento, é o seu tempo. Nós queremos viver, irmãos, uma vida numa dimensão do Espírito. Não queremos visão materialista, visão carnal, queremos a visão do Espírito nas nossas vidas. Se você quiser vir aqui na frente, renovar essa aliança com Deus e buscar a plenitude do Espírito sobre você, é o momento que você tem também para se achegar diante do Senhor e vir aqui: Senhor, eu quero viver uma vida cristã cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra. É momento, irmãos, de nós vivermos isso na nossa vida. Não podemos sair daqui sem viver essa experiência gloriosa de ser tomado pela plenitude do Espírito Santo. Ou então, se você quiser colocar a sua mão no seu coração aí, faça isso. Coloque a mão no seu coração aí. Mas olha, em nome de Jesus,
Que a autoridade do Senhor venha sobre você para você fazer essa petição nessa noite. Jesus, eu quero ser tomado de toda a sua plenitude. Aquilo que Eliseu viveu lá no Antigo Testamento, aquilo que Elias viveu lá no Antigo Testamento, é pequena luz daquilo que o Senhor faz hoje, na era da plenitude do Espírito, onde o Espírito foi derramado sem medida. Por isso, vamos pedir a Ele, irmãos, peça a Ele nessa noite: Jesus, me encha do seu Espírito Santo. Senhor, estamos aqui na sua presença, estamos diante da sua face, Senhor, e queremos clamar a Ti por esse revestimento do Espírito. Queremos clamar ao Senhor e pedir que o Senhor venha sobre nós, Jesus, com esse revestimento que traz autoridade, que traz nova vida, que faz a gente viver, Senhor, superando as nossas dores e batalhas, Senhor, que vivemos nesse mundo. Senhor, nós queremos pedir cura, queremos pedir prosperidade, queremos pedir, Senhor, várias coisas diante de Ti, porque o Senhor é aquele que responde à oração da sua igreja. E junto a esses pedidos, Senhor, queremos priorizar também esse pedido de revestimento do Espírito Santo. Senhor, que esse Espírito venha sobre nós, para a gente viver milagres na Sua presença, para a gente viver curas, milagres, transformação. Senhor, fortaleça os Teus discípulos pelo poder do Espírito, para enfrentar essas enfermidades que nós temos enfrentado, Senhor, para enfrentar essas batalhas que temos enfrentado. Nós queremos, Senhor, ousadia para encarar tudo isso, Senhor, que tem sobrevindo sobre a sua igreja. Fortaleça o teu povo, para que nós, Senhor, no poder do teu Espírito, possamos lidar com toda e qualquer situação, nessa visão do Espírito e cheios do Espírito Santo. Toma esse jovem, Senhor, que veio aqui na frente, traga revestimento sobre ele, que o poder do teu Espírito venha lhe envolver, para que ele possa viver como referência do Senhor nessa terra. O teu Espírito veio sobre Eliseu, para que ele vivesse a missão que o Senhor deu para ele. E o teu Espírito veio sobre nós, para que nós vivêssemos, Senhor, a missão que tu deste à tua igreja, o teu povo nessa terra, que é adorar o teu nome, viver em comunhão e proclamar a tua palavra entre os homens. Levante essa igreja, Senhor, enche essa igreja do poder e da autoridade do teu Espírito Santo, para que nós possamos marchar e ver a conclusão da sua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou.